Olha, ainda sobre o filme do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi descoberto que, além do banqueiro Daniel Vorcaro, há outros 10 investidores. O senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro detalhou os contratos financeiros envolvidos na produção do filme biográfico. Conferimos matéria aqui no portal Metrópolis, o Demetrio inclusive citou isso, né? Que além do Vorcaro havia outros 10 investidores no filme Dark Horse. É, Em entrevista ontem, o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro detalhou os contratos financeiros envolvidos na produção do filme. Ele disse o seguinte: a partir do momento em que acontece algo mais grave, eu percebi que ele, Forcaro, não ia honrar com as parcelas do seu contrato. E eu fui buscar os investidores. Houve mais de 10 investidores que botaram dinheiro no filme também, sempre com um contrato assinado, com formalização, para que essa aplicação desse investimento gerasse algum retorno financeiro. É simples assim, gente. É o que explicou o senador Flávio Bolsonaro. Essa declaração foi dada em entrevista à Globo News ontem. O senador se defendeu ainda, dizendo que não tem nada de errado em captar investimentos privados para um filme, que é, de acordo com ele, uma obra cultural. Questionado sobre o áudio enviado para Vorcaro, Flávio definiu a interação como algo absolutamente normal. Ele diz: fiz uma coisa completamente normal, não tem absolutamente nada de errado sobre isso, sobre buscar investimentos, disse Flávio Bolsonaro. Aí aqui a matéria continua relembrando como foi essa conversa entre os dois. Deixa eu conversar com o Felipe também sobre isso, que eu, incrivelmente, ainda não tive a oportunidade de conversar com o Felipe sobre essa linha do tempo, e eu acho que vale a pena a gente contar um pouquinho sobre isso. Teve o vazamento da mensagem do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro. Na manhã dessa fatídica mensagem, o Flávio Bolsonaro esteve no Supremo Tribunal Federal, foi abordado pelo jornalista do Intercept que disse: senador, a gente vai soltar uma matéria com áudios de uma conversa do senhor com o Daniel Vorcaro. Qual é a participação? Que cobrança é essa? O senador chamou o jornalista de militante, deu uma risada, disse que isso tudo era uma mentira, enfim. À tarde, saiu a divulgação do áudio. Pois bem, depois disso, Flávio Bolsonaro gravou um áudio, um vídeo, dizendo que havia um contrato com o Daniel Vorcaro. Não explicou que o contrato era esse, mas que havia um contrato e que naquele momento ele estava cobrando as parcelas que o Daniel Vorcaro não tinha pagado. Até então, ok. Ontem, o Flávio Bolsonaro acabou concedendo essa entrevista para a Globo News e acabou se enrolando mais ainda. Felipe, aí ele disse que o contrato era um contrato sigiloso, que ele não podia dar detalhes, mas que o contrato era com um fundo e quem geria o dinheiro que ia para esse fundo era o advogado do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Pois bem, e aí a gente fica tentando entender quem assinou o contrato da parte de cá, quem assinou o contrato da parte de lá do Daniel Vorcaro. Então, do Daniel Vorcaro foi ele que assinou? Foi um fundo que assinou? Qual foi o Banco Master que assinou? Quem assinou o contrato? Quem de fato assinou o contrato pelo lado do Vorcaro? Quem de fato assinou o contrato pelo lado do Jair Bolsonaro? Isso a gente não sabe, porque ele foi questionado, ele disse que não pode dar essas informações, que ele precisa de autorização dos investidores para dar essas informações. Então a entrevista ela ficou no ar. Foi mais do mesmo. O que ele falou ontem para a Globo News foi mais do mesmo, acabou se enrolando mais uma vez, não conseguiu dar as respostas que nós, eleitores e brasileiros e jornalistas, gostaríamos de ouvir. E agora ele continua repetindo a narrativa do que o que ele fez foi procurar com o Daniel Vorcaro um investidor, que era uma relação privada, e que isso nada tem a ver com o dinheiro público ou com uma pessoa pública, já que Jair Bolsonaro não era mais presidente, mas ele era um senador, cobrando o Daniel Vorcaro em um momento, Felipe, muito específico. Essa mensagem foi um dia antes do Daniel Vorcaro ser preso. Um dia antes do Daniel Vorcaro ser preso. O que leva a crer não, o que deixa muito claro que o senador Flávio Bolsonaro sabia tudo o que estava acontecendo e ele também fala na mensagem: olha, Vorcaro,
A gente sabe que você está vivendo um momento aí muito delicado, um momento muito difícil. Era o momento que ele estava sendo investigado e que o Banco Master estava prestes a ser liquidado. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia de tudo isso. Era um momento delicado, um dia antes dele ser preso. Felipe, então não tem como correr da narrativa de que os dois não tinham um relacionamento. Nas mensagens, os dois se tratavam como irmão, meu irmão. Questionado sobre isso também, o Flávio Bolsonaro disse que é uma tratativa normal, que muita gente se chama de irmão, é uma forma de falar. Eu não chamo um conhecido ou um investidor de meu irmão, mas ele chama. E outras mensagens com terceiros mostram marcação de jantares, marcação de almoços, e inclusive, até o Gadelha trouxe agora, relembrou, que o Vorcaro, Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro iriam juntos, os três, assistirem a um documentário na casa do Vorcaro aqui em Brasília. E o Flávio Bolsonaro também chegou a marcar com o Vorcaro de encontrar com Jim Caviezel, que é o protagonista do filme do Bolsonaro, lá em São Paulo para jantar na casa do Vorcaro. Ou seja, mais intimidade que isso, a gente só vai conferir se a Polícia Federal soltar mais áudios e a gente conseguir ter essas informações. Mas já ficou muito claro para a gente o tipo de amizade que os dois tinham, o tipo de proximidade que os dois tinham. Isso aí não tem como negar. Tá muito difícil para o Flávio Bolsonaro dizer o contrário, mas, como eu disse, nesse país as coisas passam desapercebidas porque a gente precisa colocar no poder alguém para tirar o outro do poder. Aqui está funcionando assim, né? A polarização é assim, é a política de exclusão. Então, muitas vezes, as pessoas acabam deixando passar batido tudo isso para colocar alguém no poder em detrimento do outro, Felipe. Nira, esse áudio vazado do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vocaro levanta muitas questões, muitas dúvidas, né? Primeiro ponto que você colocou, né? Muito bem colocado, né? Primeiro que a troca de áudio e de mensagem entre os dois mostra claramente uma relação de proximidade, né? Inclusive nas vésperas do Daniel Vocaro ser preso a primeira vez. Inclusive eu lembro até um trecho que ficou marcado na minha cabeça, né? Irmãozão, estamos juntos até o final. Ou seja, pô, alguém falar isso o Daniel Vocaro sabia que o Daniel Vocaro estava sendo investigado e se colocou à disposição do Daniel Vocaro, pelo menos abstratamente, para ajudar no que for necessário. O segundo ponto é o valor, né? O valor de 69 milhões, né, de reais dentre o contrato de mais de 130 milhões de reais é um valor assim absurdo, né? Comparado não só com o Agente Secreto, né, que concorreu ao Oscar no Brasil, mas comparado com filmes que ganharam o Oscar, né? Eu cito aqui o Conclave, né? O Conclave, por exemplo, que ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado, né, teve um custo de 20 milhões de dólares, né? Ou seja, o filme do Bolsonaro foi mais caro do que o Conclave, né? E do que outros, e do que Baby Girl, que foi um filme, por exemplo, que eu lembro que teve muito burburinho, foi um dos filmes mais assistidos nos últimos tempos, também custou 20 milhões de dólares, meu preço do Conclave, né? Ou seja, o filme do Bolsonaro custou mais caro do que filme hollywoodiano que teve grande impacto, né? Então, pô, precisava de tudo isso, esse valor todo, né? Ou esse valor todo foi pedido para o Daniel Vorcaro para pagar parte do filme e pagar outras contas que ninguém sabe quais são. Então, essas dúvidas, né, que param em relação ao Flávio Bolsonaro. E outra dúvida também que se coloca, Neila, depois de vários esclarecimentos em relação a esse escândalo do Banco Master, falar que é dinheiro privado não se sustenta mais, né? É bom lembrar que o Banco Master recebeu dinheiro do BRB, dinheiro público, recebeu dinheiro de fundos de previdência de vários estados da federação, inclusive Amapá e Rio de Janeiro, posso citar aqui. Ou seja, falar que o Banco Master e o Daniel Vocaro só tinha dinheiro privado também é um devaneio, não é verdade, não se sustenta, na minha opinião, numa análise mais profunda ao fato, né? E o último ponto que eu queria colocar aqui, é a questão do para onde foi o dinheiro, né? Tudo bem, né? O dinheiro foi para onde? Tem que primeiro pedir para os investidores liberarem a cláusula de confidencialidade para poder abrir quais são os investidores e para onde foi o dinheiro. Mas o Flávio Bolsonaro, ontem, em várias entrevistas, falou que a empresa do Daniel Vocaro pagou para um fundo, né, que quem administra o fundo é o advogado imigratório do Eduardo Bolsonaro, né? Ou seja, o advogado imigratório
tem um fundo que cuida de gestão de patrimônio de milhões de reais. É algo que não fecha na minha cabeça, não fecha na cabeça de vários eleitores e de várias pessoas no Brasil, né? Então, essas dúvidas surgem. Por isso que a Polícia Federal está analisando se esse dinheiro do Daniel Vorcaro foi para o Eduardo Bolsonaro, para subsistência do Eduardo Bolsonaro. E mais do que isso, foi utilizado pelo Eduardo Bolsonaro nessa campanha, né, que o Eduardo Bolsonaro fez nos Estados Unidos para o tarifaço, para a lei Magnitsky em relação à autoridade brasileira. Né? Então, a questão, Neila, na minha opinião, perpassa somente a questão do filme do Jair Bolsonaro. Pelo contrário, dá margem, né, a se colocar e conjecturar que esse dinheiro foi utilizado para outros fins que não seja somente o filme do Jair Bolsonaro. Então, essas dúvidas e essas questões todas que são levantadas por qualquer pessoa normal, de senso normal, é o que faz o Flávio Bolsonaro, nesse momento, tá no ringue. Né? Está no ringue, está num momento complicado politicamente, e, sem sombra de dúvida, o politicamente pode virar um problema jurídico também, porque a Polícia Federal está investigando a origem do dinheiro, está investigando para que fim foi o dinheiro. Ou seja, a questão pode ser muito maior do que somente uma doação para o filme do Bolsonaro. E aí tem um ponto para terminar, Nira, que eu lembrei aqui agora, que é importante destacar, é que esse argumento de que o fundo do Vocário, a empresa do Vocário, patrocinou o filme do Temer e o filme do Lula, no meu modo de ver, não se compara, é uma comparação esdrúxula. Por quê? Porque a doação que foi feita ao filme do Lula, ao filme do Temer, né, documentário do Temer, foi uma doação direta. Né? Tá lá o CNPJ da empresa do Vocário no filme dos dois políticos brasileiros. Né? Em relação ao dinheiro que foi dado para o filme do Jair Bolsonaro, ao que consta, foi utilizada uma empresa laranja para mandar o dinheiro. Ou seja, são tantas questões, tantas dúvidas, e na política, quando tem tantas dúvidas, é porque tem muito problema também. Neila. Pode saber que tem muito problema também, aí é de todos os lados. Olha, e o